Valu, é uma palavra muito forte, muito firme também por parte do Leonardo Jardim, acho que não poderia ser diferente também. Ele iniciou já falando, né, que fomos eliminados ali por conta dos 3 primeiros jogos que fizemos, né. Apesar de hoje ter sido uma equipe competitiva, conseguiu fazer um ponto, mas de qualquer forma os 3 primeiros jogos do Cruzeiro é que geraram mais impacto e fizeram com que essa equipe não conseguisse permanecer ali vivo dentro da competição. E ele falou isso mais de uma vez, ele iniciou falando sobre isso, e lá para o final já da entrevista ele voltou falando sobre isso, né. E ele falava que embora para esse jogo ele colocou, né, meninos com menos experiência, jogadores mais jovens, foi com jogadores experientes que o Cruzeiro não conseguiu resultados positivos, né, fazendo questão de apontar exatamente a questão da experiência dentro de campo, e mesmo assim o Cruzeiro não conseguiu ser eficiente a ponto de conquistar sequer uma vitória. Ele falou sobre não estar satisfeito pela questão do empate, porque jogar com o Cruzeiro, com a camisa do Cruzeiro, o jogador não pode ficar satisfeito com o empate. E é isso, acho que é isso que mostra um pouco do espírito que ele deseja para dentro do clube, independente da competição. Uma outra coisa que ele fala é: nós não queremos estar novamente nessa competição. Acho que deixa muito claro que o Cruzeiro tem ainda como objetivo, né, conquistar essa oportunidade de disputar a Libertadores da América. E eu lembro perfeitamente que nós fazíamos um exercício de apontar, né, que as equipes brasileiras era que faziam dessa competição para essa temporada uma competição forte, né? E o Cruzeiro sequer competiu com um time brasileiro, até porque não podia, mas de qualquer forma, acho que sair o Cruzeiro e ser uma equipe brasileira também, acho que faz a gente até rever um pouco daquele exercício que nós fizemos lá no início da competição. Uma outra coisa que ele fala, né, é que os jogadores que estiveram fora para essa partida possivelmente vão estar disponíveis para os treinamentos, né, junto com o restante da equipe, já pensando também nessa preparação para esse confronto no final de semana, né, no domingo, onde o Cruzeiro precisa continuar, né, nessa pegada positiva dentro do Campeonato Brasileiro, embora nós sabemos que jogar fora de casa tem sido um desafio a mais para essa equipe do Cruzeiro. Como um todo, gostei da entrevista, como de costume, ele tem sido muito franco, né, nas entrevistas ali, quando é perguntado, não costuma fugir nas respostas, e hoje não foi diferente. Tomara que o Cruzeiro possa trazer também um resultado positivo daqui para frente, pensando nessa sequência positiva e também nesse, até então, construção que o Cruzeiro vem fazendo dentro do Campeonato Brasileiro. Valu. É uma coletiva, como a Amanda disse, bem franca, né? Um padrão do Leonardo Jardim desde que ele chegou ao Cruzeiro. E acho que eu gosto da postura dele de deixar bem claro que não foi pelo jogo de hoje, né? O Cruzeiro não perdeu a classificação por hoje, não perdeu a classificação porque o Palestino conseguiu uma virada relâmpago contra o União de Santa Fé. Perdeu por uma construção ou por uma ausência de construção de bons resultados nos 3 primeiros jogos. Ele lembra muito bem que hoje foi uma equipe mais jovem, com jogadores novos, e que o Cruzeiro, quando teve jogadores mais experientes, também não conseguiu resultados positivos, né? Pelo contrário, o Cruzeiro perdeu os 3 jogos onde teve ali uma equipe mais experiente, e não acho que ele esteja colocando a culpa na experiência, ele está só evidenciando que é necessário ter essa mescla dentro do elenco e principalmente dentro do 11 inicial. Não é só uma equipe de jogadores experientes, nem tampouco uma equipe só de jogadores jovens. Ele destaca, né, esse trabalho que o Cruzeiro tem feito e de que é um projeto dele e do departamento de futebol ter os atletas jovens sendo integrados à equipe, né, e recebendo minutos. Hoje a gente teve o Murilo jogando mais, o Cauã Praz fazendo a estreia, o próprio Kaique Kenji, que para mim entrou muito bem, acho que é um jogador que vem se credenciando a receber mais oportunidades em outros momentos, e ele também destaca muito o desejo de não estar na Copa Sul-Americana por mais uma vez. Vai de encontro a algo que a gente estava falando aqui, né, Valu? Sobre o Cruzeiro, vai ao encontro, no caso, desculpa,
sobre o Cruzeiro jogar para estar na Copa Libertadores da próxima temporada. O Cruzeiro não pode se contentar em estar em mais uma Copa Sul-Americana. Ele fala também da preparação, né? Ele fala que ele não poupou ninguém pensando no jogo do Sport, e sim fez uma manutenção ali, né, desse elenco, pensando em ter jogadores com o máximo de competitividade possível, e que agora é preparar esse time para daqui a 4 dias jogar contra o Sport. Imagino que a gente tenha o mesmo desenho apresentado diante do Flamengo, e aí o Cruzeiro precisa dar essa resposta já no domingo, né? O Cruzeiro não pode perder o embalo no Campeonato Brasileiro, precisa de vencer. A gente sabe que é um jogo difícil contra o Sport fora de casa, mas é um adversário que não faz um bom Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro precisa de conquistar vitórias fora de casa. O Leonardo Jardim ainda não venceu como visitante. O Cruzeiro venceu em Uberlândia, né? O Valu até lembrou disso aqui durante a transmissão, mas o Cruzeiro era o mandante. Então, o Cruzeiro precisa de quebrar esse estigma, precisa de estar mais concentrado, e agora nada apaga o vexame que o Cruzeiro passou na Copa Sul-Americana, mas agora é focar completamente no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e tentar terminar a Copa Sul-Americana de uma forma digna. Quem sabe aí vencendo os próximos 2 jogos, e concordo muito com o Samuel, tá, o Valu, só para encerrar, que o Pedro Lourenço e o departamento de futebol olhem para essas últimas 2 partidas de Copa Sul-Americana, pelo menos como uma forma de retribuir ao torcedor que não viu um Cruzeiro que se classificou diante da Copa Sul-Americana, uma oportunidade daqueles que ainda não tiveram chance de conhecer o Mineirão com o ingresso a um preço popular, que eles possam pelo menos desfrutar de uma ida ao Mineirão, e que aí os jogadores também, pelo menos para, como disse o Leonardo Jardim, né, encerrar de uma maneira de uma maneira honrosa, dar dignidade à camiseta, né? Ele usa o termo camisola ali, mas a camisa do Cruzeiro, que esses jogadores possam encerrar pelo menos com 2 vitórias nos 2 confrontos dentro de casa. É isso, são mais de 7.800 pessoas aqui com a gente. Samuel Venâncio ainda vai aparecer por lá, registrar a zona mista. E eu acho que isso... Oi. Não, aqui é a zona mista aqui, meu amigo. Eu e o Pansieri aqui, nós estamos... Tá quase UFC. Empurra daqui, rebate de lá. Eu tô igual o time do Muxuque dando pancada aí nesse jogo aí, e a arbitragem sem ver, viu, Valor? Mas a gente tá aqui bem posicionado para ouvir os jogadores do Cruzeiro sobre esta eliminação e a sequência, né? Maravilha, assim que o Samuel tiver condição, fica firme aí, levanta o cotovelo aí também, solta o braço, não fica para trás não, Samuca, porque senão o pessoal te atropela aí na zona mista. Bom, são 7.300 pessoas então aqui ligadas com a gente nesse dia de jogo KTO, neste pós-jogo, né, empate do Cruzeiro com eliminação. Já falamos muito a respeito do vexame histórico que é o Cruzeiro eliminado na Copa Sul-Americana, fase de grupos. Agora, eu queria convidar, né, a quem está nos assistindo, você também, Pedro, daqui a pouquinho, Amanda, olhar para este elenco de uma forma geral. Este elenco não vai se modificar até o dia 12 de junho, né, quando encerra essa etapa da temporada para exatamente acontecer o Super Mundial. Olha, Pedro, e todos vocês, as mais de 7.000 pessoas, 7.800 que estão nos acompanhando, a gente tem que fazer, assim, esse pessoal vai entrar em campo de novo, porque o Jardim já disse que nesses 2 jogos contra Palestino e contra Santa Fé, vai usar do mesmo expediente para armar o time. Ele não vai colocar, arrebentar o pessoal que está jogando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, vai fazer a gestão, é a palavra que ele usa sempre, né, a gestão dos atletas, colocar juventude, como ele colocou hoje, com atletas sem ritmo. Mas tem uma turma, já, viu, Pedro, que assim, eu falo, eu não tenho problema, o Wallace para mim, cara, é um cara que, desculpa, eu não espero absolutamente mais nada dele no Cruzeiro, e é realmente um compasso de organização daqui até o meio do ano, porque essa turma tem a chance de ficar mais exposta ainda nesses próximos 2 jogos. Porque eu também concordo com o Jardim que tem que ter uma gestão importante de quem está entregando neste momento dentro do campo em termos de Campeonato Brasileiro,
ainda que tenha feito parte desta eliminação na Sul-Americana, pessoal. Mas a gente não consegue pegar todo o elenco e trocar na janela. Tem gente que está funcionando de 7 jogos para cá, que é a turma, né? É o time que todo cruzeirense hoje pode ter uma discordância ali, mas é Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique. Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Wanderson, uns não colocariam o Wanderson, tudo bem. Caio Jorge e Matheus Pereira, outros colocariam o Gabigol, tudo bem, mas não foge desses aí, ô Pedro. É uma sabatina muito grande para essa turma. Mais uma vez, hoje a gente viu jogadores entrando em campo e não correspondendo. E principalmente, jogadores que no próximo mês de julho agora vão fazer 1 ano de Cruzeiro. Valu, o elenco é esse. Mas acho que o Leonardo Jardim, ele já pode, e a gente até falou disso no nosso pré-jogo, ele já viu ali o que cada um tem a oferecer. Se fosse aqueles programas, né, tipo um Shark Tank da vida lá, a proposta de trabalho que esses jogadores oferecem é essa. Alguns ainda conseguem se recuperar e têm demonstrado vontade de se recuperar. Eu vou citar um aqui que era muito questionado e que eu acho que tem merecido as oportunidades. O Eduardo era um jogador questionável, entrou contra o Vila Nova, entrou bem contra o Flamengo. Hoje acho que teve uma participação ok, nada muito surpreendente, mas também esteve ativamente envolvido no lance do gol. O próprio Kaique Kenji, que é um atleta mais jovem, né, e a gente está falando aí de jogadores mais novos que vão recebendo oportunidade, tem entrado nos jogos da Sul-Americana e tem participado bem. O Fagner, hoje, para mim, é titularíssimo. Então, são jogadores que têm demonstrado que eles merecem permanecer. Acho que outros atletas, e é o caso, por exemplo, do Wallace, já tiveram muitas oportunidades e não demonstraram que vão conseguir evoluir ou que vão conseguir entregar algo para essa equipe. Não gostei do jogo do Rodriguinho hoje. Era um atleta que precisava de fazer da partida de hoje uma oportunidade de mostrar para o Leonardo Jardim que ele pode receber mais chances, que ele pode ser mais utilizado durante alguns outros jogos. O William não me agradou mais uma vez, então é um jogador que tem também oscilado, né? Fez um bom jogo para mim contra o Vila Nova, mas hoje foi muito mal. Então eu acho que o Leonardo Jardim já pode olhar para alguns jogadores, mesmo com o elenco não podendo ser modificado até a abertura da janela, como cartas fora do baralho. São jogadores que não vão entregar. É mais fácil ele fazer ali outras gestões, né? Gerir de uma outra forma algumas posições, principalmente falando da função ali de primeiro volante, que é hoje do Lucas Romero, porque o Wallace até aqui nada entregou. Em outro momento a gente cogitava muito uma possibilidade de o Wallace tirar a vaga do Lucas Romero, mas hoje é praticamente impossível. O que o Wallace apresentou aqui, vai completar 1 ano de Cruzeiro, como você lembra muito bem, não o condiciona nem a ser reserva do Lucas Romero, quanto mais assumir a posição que hoje é do Lucas Romero. 6.800 pessoas ligadas aqui conosco. Amanda Buru já retornou ao circuito, Amanda. A gente está falando de jogadores, né, que vão ter mais oportunidades ainda nesses 2 jogos de cumprir tabela na Sul-Americana, mas alguns jogadores, eu já disse em outras vezes, aqui mesmo na Samuca TV, quem quiser, aliás, não sei quando que eu falei, aquilo que acabou virando corte aí na Samuca TV, no Central da Toca também. Cara, quem quiser acreditar no Wallace ainda, que acredite. Mas eu acho que é um jogador que, neste momento, o Cruzeiro precisa de cada vez mais pensar num plano para ele não estar aqui no Cruzeiro depois da janela. Mas, com certeza, ele deve entrar em campo, principalmente nesses 2 jogos contra a Palestina e contra a Santa Fé, Amanda. Pois é, Valu, acho que o Cruzeiro precisa, nesse momento, ser inteligente para planejar, pensando até nesse segundo semestre. Precisa ser cuidadoso no sentido de preservar aquilo que o Cruzeiro conseguiu construir de maneira positiva e realmente encontrar novos caminhos para aqueles jogadores que já mostraram não ter a capacidade técnica para nos ajudar.
Aí a gente está falando do Wallace, vocês citaram agora há pouco, é um jogador que teve N oportunidades, com diferentes treinadores, com diferentes estilos de jogos também, e mesmo assim ele não conseguiu abraçar ali. E eu acho que o futebol às vezes tem um pouco disso, Valor. Nem tudo que você fizer, mesmo que tenha boa ideia, você não vai conseguir ter sucesso. É claro que a gente gostaria muito que ele tivesse sido uma peça importante, acho que foi um alto investimento por parte do Cruzeiro. Houveram esforços para poder sair à frente dos concorrentes também. Eram até alguns das oportunidades, os jogadores que a gente apontava e dificilmente a gente falaria naquela época que não iria dar certo no Cruzeiro. Infelizmente é isso, não deu certo e acho que agora chegou a hora. Samuel me chamou? Pode seguir. Tá, joia. Acho até que agora, acho que o Cruzeiro precisa realmente, assim, aceitar que não deu certo. Entendo que ele ainda faz parte do grupo, é funcionário do clube, em algum momento ele vai ser acionado, principalmente agora na Sul-Americana, mas acho que já está na hora de pensar realmente ele como uma peça fora do baralho. Porque toda vez que o Wallace entrar, ele vai tirar a oportunidade de alguém. Então, acho que por isso é tão importante o Cruzeiro ser cuidadoso nesse ponto, de tentar preservar aquilo que está se desenvolvendo dentro do Cruzeiro. Infelizmente, o Wallace hoje não consegue se desenvolver, e não foi por faltas de oportunidade. Então, tomara que o treinador tenha esse feeling também, tenha esse cuidado com a equipe. Afinal de contas, ele tem essa autonomia de colocar os jogadores e de preservar outros jogadores também. São mais de 6.600 pessoas ligadas aqui conosco. É o pós-jogo do dia de jogo KTO. Cruzeiro empatou com o Mushuc Runa. Copa Sul-Americana, apesar dos 2 jogos, já é passado para o Cruzeiro, vai cumprir tabela. E agora, até olhando para esse futuro, pegar um pouco também do que disse o técnico Leonardo Jardim, os jovens, afinal de contas, em circunstâncias, fazendo esse recorte, olhando para um futuro do Cruzeiro, principalmente a categoria de base. Hoje tivemos em campo o Cauã Prats fazendo a sua estreia, um jogador de 16 anos, e a gente viu o Leonardo Jardim falando do que ele pode ser no futuro, na opinião dele, E tivemos também, mais uma vez, o Murilo Hickman, que acabou aparecendo naquele jogo lá contra o Palestino, e o Kenji também, que, salvo engano, a última vez que o Kenji havia entrado também foi contra o Palestino, Pedro? Exatamente, ele entra no segundo tempo ali. Então é isso, olhar para o desenvolvimento de jogadores, uma antiga reivindicação, pelo menos de boa parte da torcida. Eu acho que é para a gente olhar com bons olhos para essa situação, pensando daqui até o final do ano, Campeonato Brasileiro, e hoje a torcida do Cruzeiro, boa parte dela, olha para o Cauã, para o Batistella, acho que estamos começando a viver um novo tempo, Pedro, de um técnico que vai colocar esses jogadores no time principal, vai prepará-los, mas não vai ter medo nem receio de dar oportunidade para esses atletas em campo. Eu acho que isso é uma coisa importante, tirando Noves fora, tudo que a gente já repercutiu aqui bastante, mas temos um restante de ano ainda pela frente com Brasileiro, onde estamos bem, Copa do Brasil, onde iniciamos bem, e parece que vão ser novos tempos no Cruzeiro pelos próximos meses, de jogadores que, como já disse o Jardim, não terão a responsabilidade, mas vão entrar com a sua saúde, com a sua personalidade. O Kenji contribui hoje para o gol de empate. Isso tem que ser um processo. Acho que finalmente a gente vai começar a ver isso no Cruzeiro, Pedro. Finalmente, Valu, a gente precisa de olhar mais para as categorias de base, e até na entrevista coletiva ali, o Jardim ele usa uma citação que é muito interessante, e eu concordo muito, é a minha forma também de ver futebol. A categoria de base, às vezes, ela te impede de gastos desnecessários. Você formar esse atleta com qualidade, às vezes um jogador ali que num primeiro momento ele é tratado como composição de elenco, você pode olhar muito mais para a categoria de base do que ter
que ir ao mercado para buscar esse jogador que vai servir só como composição. A gente tem jogadores com muito potencial, e o Leonardo Jardim faz questão de ressaltar isso, por exemplo, sobre o Cauã Prats, mas tem também o Kaique Kenji, que é um jogador diferente, e hoje mostrou isso. Eu lembro que ao longo ali da transmissão, o Gabriel e o Samuel chegaram a comentar, né? As boas jogadas do Cruzeiro estão acontecendo pelo lado esquerdo. O Cruzeiro até acionou pouco o Kaique Kenji na partida, mas das poucas vezes que acionou, saíram as principais jogadas do Cruzeiro no segundo tempo. Então, dá um sinal do que é o Kaique Kenji, do que ele pode entregar para esse elenco. Você falou de um outro nome que eu acho que pode receber oportunidade nesses 2 jogos que restam da Copa Sul-Americana. O Cauã Batistella é um atleta muito jovem, mas que tem muita qualidade, pode funcionar ali no meio-campo do Cruzeiro, pode funcionar também um pouquinho mais avançado, mais lateralizado. E tem um outro nome que eu gosto muito da forma dele de trabalhar e ele tem me chamado a atenção nessa temporada no Sub-20, que é o Ryan Leles. É um jogador de lado de campo, mas que às vezes tem atuado um pouco centralizado, que tem muita imposição física, trabalha muito na questão da intensidade, mas que chega muito também na área para finalizar. Então acho que o Cruzeiro tem que começar a olhar mais para as categorias de base, e acho que é isso que o Leonardo Jardim vai fazer. Não olhar para esses meninos, como ele mesmo diz, como soluções, mas sim como alternativas, porque alguns atletas já consolidados que figuram no profissional, que são tratados como alternativas, não têm entregado. Então, entre ter uma alternativa que você sabe que não tem mais de onde tirar e olhar para um jogador da categoria de base que tem todo um processo de desenvolvimento como alternativa, eu acho que vale muito a pena olhar mais para as categorias de base, como o Leonardo Jardim tem feito com o Murilo Hickman, Kaique Kenji, Cauã Prats, que assim se estenda para outros nomes, porque o Cruzeiro tem bons jogadores a serem trabalhados ainda durante esse ano. A entrega financeira ao clube, ela vai ser consequência da entrega esportiva desses jogadores, né? Acho que o Cruzeiro tem uma coisa que pode favorecer muito o desenvolvimento desses atletas jovens, é que do outro lado a gente tem um treinador experiente, com perfil para poder lançar esses atletas, que aparentemente ele, Leonardo Jardim, também preza por ter jogadores jovens dentro do seu elenco e que também não fica preso a uma exigência da diretoria, porque talvez se o Cruzeiro não tivesse o perfil desses jogadores, né, que podem nos ajudar, primeiramente esportivamente falando, ele não estaria dando oportunidade para esses meninos. É porque eles sabem que esses meninos precisam continuar se desenvolvendo. Mas até a hora que ele pega esses meninos, ele já sabe que, pelo Sub-20, são garotos que foram produtivos, que foram essenciais para o seu treinador e que foram, de alguma maneira, maduros o suficiente, tecnicamente falando, para dar oportunidade a eles no profissional. Então, acho que o Cruzeiro acabou reunindo a característica do treinador com um bom futebol e um futebol promissor também desses meninos, ainda na categoria de base. Acho que toda oportunidade ela é muito individualizada, vão ter jogadores que vão treinar bem e dentro dos jogos vão ter mais dificuldade. Ao contrário também deve acontecer, às vezes não treina tão bem, mas chega na hora do jogo, não sente a pressão, não sente que por ser jovem eles são incapazes, muito pelo contrário. Eu acho que o Cruzeiro acabou juntando, unindo ali o útil ao agradável. E para os meninos é ótimo. Eu acho que ele abre portas também para outros jogadores aqui citados por vocês. E a tendência natural que seja dessa maneira. Se o Cruzeiro foi para o mercado e que mesmo tentando ser assertivo, não foi capaz de ser 100% assertivo, e dificilmente uma equipe é 100% assertiva no mercado, que então ele volte esse olhar para dentro, para aquilo que o Cruzeiro tem de melhor na sua categoria de base. A gente já precisa também apagar um pouco daquela coisa assim, para o time tal serve, para a gente não está servindo. Para o time tal está fazendo gol, no nosso nem jogou. Então, acho que está na hora da gente apagar um pouco, né, desse impressão ruim que acabou acontecendo e começar a enxergar esses meninos como futuros promissores, tecnicamente falando, esportivamente falando, e com certeza um futuro promissor financeiramente também ao clube. É isso, são mais de 6.100 pessoas ligadas aqui. Daqui a pouquinho, Samuel, na zona mista, diretamente lá
de Riobamba, no Equador, para pegar ali as falas, né, dos jogadores que serão selecionados hoje para passarem pela zona mista. E você segue aqui no Dia de Jogo KTO. Um abraço, um agradecimento a todos que estão aqui conosco, mais de 6.100 pessoas, chat, cada um se manifestando de uma forma. Daqui a pouco a gente precisa primeiro de passar a régua neste jogo que aconteceu entre Cruzeiro e Mushuc Runa, para daqui a pouco também começar a projetar a sequência do Cruzeiro nesta temporada 2025, mas uma coisa de cada vez. Ainda tem jogadores para falarem na zona mista lá com o Samuel em Riobamba, e agora uma dessas partes para a gente chegar ali e falar mais desse jogo, as estatísticas na tela, para ver que realmente em termos de produtividade, o Jardim até falou disso, né? De fato não foi um jogo bom do Cruzeiro, nem de longe. O time competiu diante daquilo que as peças podiam, mas o Cruzeiro ficou devendo, e ele mesmo disse que o empate foi justo na opinião dele, né, Pedro? E os números acho que ajudam a ilustrar um pouco isso. Exatamente, Valor. A gente olha, por exemplo, para a posse de bola, o Cruzeiro teve 62% de posse de bola, mas aí quando a gente baixa ali para chutes e chutes a gol, o Cruzeiro chutou 7 vezes e 4 dessas 7 vezes foram no gol. Para um time que teve a porcentagem que o Cruzeiro teve de posse de bola, poderia ter produzido, poderia ter transformado essa posse de bola em mais efetividade, em chutes a gol, e provavelmente quando você chuta muito mais a gol, você está mais próximo de marcar os seus gols. Isso é fato no futebol. Então acho que o Cruzeiro teve um volume de jogo, teve a posse de bola, mas não conseguiu converter esse volume, essa posse, em ações efetivas. O Cruzeiro competiu, concordo muito com o Leonardo Jardim, mas eu acho que a competitividade era o mínimo para o jogo de hoje, principalmente pensando que o Cruzeiro precisava urgentemente da vitória. Só que eu acho que faltou mais capricho. A gente até durante a transmissão viu algumas oportunidades que o Cruzeiro teve de trabalhar melhor a bola, trabalhar melhor um cruzamento, e o Cruzeiro acabou desperdiçando. Então fica também de lição, até para os jogadores do time titular, né, que hoje estiveram sendo preservados, ou não estavam em condições, na verdade, né, o Leonardo Jardim falou que não preservou, não estavam em condições de entregar 100%. Então, para quando esses jogadores estiverem em condições de entregar 100%, eles precisam entender que eles precisam converter o volume de jogo, converter a posse de bola em ações efetivas. Ações efetivas são finalizações no gol, são gols marcados, coisa que o Cruzeiro, por exemplo, conseguiu contra o Flamengo. O Cruzeiro, quando teve a posse da bola, quando teve no campo ofensivo, o Cruzeiro agrediu a equipe adversária. O Cruzeiro esteve próximo de marcar o gol. Não à toa, no final da partida ali, foi premiado com aquele pênalti, né? Uma jogada que o Cruzeiro acaba criando, o zagueiro adversário se precipita, faz um pênalti no Eduardo, e aí o Gabigol converte. Então o Cruzeiro precisa de aprender algumas lições do jogo de hoje, e uma delas é transformar posse de bola e volume de jogo em ações efetivas. Ainda falando sobre a questão da estatística, ali a gente tem os números finais da partida, mas se a gente levar em consideração, o Cruzeiro deu apenas um chute no primeiro tempo, né? Acho que mostra o grande desequilíbrio do jogo também como um todo, né? Acho que o jogo reuniu sim condições para o Cruzeiro conseguir a vitória, embora as chances claras foram apenas uma chance clara, que foi até a chance que o Cruzeiro conseguiu marcar o gol. De qualquer forma, eu acho que para uma equipe ser uma equipe competitiva, mas também eficiente, ela tem que gerar equilíbrio também. Não deixar para jogar só na segunda etapa, ou deixar para jogar somente o primeiro tempo, onde está todo mundo um pouco mais descansado, e se entregar na segunda etapa. Não, pelo contrário, acho que tem que reunir equilíbrio. Equilíbrio nas suas ações, equilíbrio nas suas tomadas de decisões, e aí não estou falando que tem que finalizar o mesmo número de... Não é isso. A questão é que eu falo comportamental. O Cruzeiro, na primeira etapa, foi uma equipe que muito mais brigou do que realmente colocou a bola no chão e conseguiu jogar. Os espaços foram, sim, mais curtos, mas o Cruzeiro, por ser uma equipe tecnicamente superior ao adversário, precisava mostrar essa superioridade nas tomadas de decisões. E achei o Cruzeiro
Cruzeiro, nesse sentido, bem aquém daquilo que eu tinha como expectativa. Então, acho que por isso mostra que os números, apesar da estatística da posse de bola ser superior à equipe adversária, foi um jogo que acabou favorecendo a quem até então era o líder da competição, né? O líder do grupo. Então, acho que o Cruzeiro faltou inteligência para um plano de jogo do Cruzeiro, apesar da competitividade.